Olá, pessoal. Então, vamos falar agora da segunda parte, né, de neoplasias do trato gastrointestinal, com enfoque agora em cólon. Então, relembrando, né, um pouco sobre a definição, função e um pouco da fisiologia do cólon. A gente sabe que o cólon é a porção terminal do trato gastrointestinal que está situada no abdômen e na pelve, que vai incluir o seco, o cólon ascendente, o cólon transverso, o descendente, o sigmoide e o reto nessa ordem. A mucosa do cólon tem duas principais funções, que é a absorção de água e eletrólitos do quimo, como eu falei anteriormente. A absorção ocorre principalmente nessa região do cólon, que é pobre em nutrientes, que passa para o cólon a partir do íleo. E produz também muco para lubrificar o material fecal. Existem duas células que são predominantes, né, que realizam essas funções, que são as células colunares absortivas, que vão absorver essas águas e esses eletrólitos. Elas revestem a camada epitelial superficial e são os principais tipos de células das criptas do cólon direito e transverso. A outra célula que a gente encontra predominantemente são as células caliciformes, que vão secretar principalmente muco, e é o principal tipo de célula das criptas no lado esquerdo do cólon. A gente vê ainda na lâmina própria algumas células inflamatórias que estão presentes, que são os plasmócitos, os macrófagos, os eosinófilos e os linfócitos. Se essa quantidade for um pouco aumentada, a gente tem que dosar. Se estiver invadindo as criptas, a gente tem que dosar também, porque a gente pode pensar em outras causas, como, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal ou até uma colite ativa. A gente também encontra, né, folículos e agregados linfóides, é comumente observado principalmente na região de intestino delgado. No intestino grosso a gente não encontra tanto, né, mas no delgado a gente pode encontrar. Se esses folículos e agregados linfóides não tiverem características de atipia, a gente coloca como reacional. Se tiver, a gente vai precisar fazer exame imunistoquímico e avaliar se é algo neoplásico, se é maligno, né? Normalmente a arquitetura do cólon ele tem um arranjo paralelo de criptas, né, em forma de tubo, e é separada pela lâmina própria, e é importante a gente identificar todas as camadas, principalmente nas neoplasias, para identificar se está sendo invadido ou não, e isso muda o estadiamento da neoplasia. Aqui é um pouco da anatomia, né? Só para a gente ver, aqui é o seco, o apêndice secal, aqui é o cólon ascendente, o transverso, o descendente, o sigmoide e o reto. É assim que a gente recebe as peças anatômicas para a macroscopia. Esse é o aspecto, né, que a gente encontra, nem sempre a gente recebe todo o cólon, mas às vezes a gente recebe. Na maioria das vezes é uma colectomia parcial, ou direita ou esquerda, vai depender da localização da neoplasia. Aqui são as principais camadas do cólon, a mucosa, a submucosa e a muscular própria, né? A gente observa aqui nessa região um folículo linfóide. Aí eu sempre esqueço que tem que botar a mãozinha aqui. Aqui o folículo linfóide, a camada mucosa, a submucosa e a muscular própria, né, que é essa região daqui, e aqui é a serose, e a gente precisa identificar para estadiar o paciente. Aqui são as criptas, né, como eu falei, elas ficam paralelas, semelhante a tubo de ensaio, com uma única camada de células colunares, e no meio a gente consegue ver as células caliciformes, que são as células produtoras de muco. E na lâmina própria a gente consegue ver ainda um infiltrado, predominantemente linfoplasmocitário, mas não tem atipia e está numa quantidade relativamente normal. Aqui é uma outra foto, né, de secção transversal, vista de cima, a forma tubular regular, que são as células caliciformes, e aqui na lâmina própria a gente consegue ver alguns plasmócitos, alguns linfócitos e pode ter também eosinófilos. Então, falando um pouco, né, da parte mais das neoplasias, inicialmente começando com os pólipos. O pólipo, em qualquer região do corpo, é uma lesão exofítica ou céssio, que é distinta, né, da superfície da mucosa e pode ser neoplásica ou não neoplásica, maligna ou não maligna.
95% dos pólipos no intestino, o 95% dos adenocarcinomas coloretais, eles vão surgir dos pólipos. E normalmente esses pacientes têm pólipos, que têm pólipos não têm sintomas, né? Esses pacientes vão fazer investigação a partir de 60 anos. Atualmente essa idade reduziu para 55 e eles vão investigar, fazer uma colonoscopia para investigação de carcinoma trato gastrointestinal. E 90% dos casos apresentam pólipos benignos e um ou outro que apresenta pólipo maligno, né? Então, é importante que a gente entenda o porquê de rastrear e o porquê da gente sempre indicar para o paciente fazer a colonoscopia, principalmente a partir dos 60 anos, porque a chance de ocorrer é muito. Então, falando um pouco, né, da epidemiologia, ele vai variar de acordo com o tipo de pólipo, a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas podem existir pólipos desde pólipo inflamatório até um pólipo pré-neoplásico. A etiologia, a fisiopatologia dos pólipos varia de neoplásica a não neoplásica, como eu falei, e pode ocorrer num contexto de uma síndrome de Lynch, a síndrome da polipose familiar, que eu vou falar um pouco mais na frente. Existem alguns fatores de risco, né, para os pólipos adenomatosos, que são o tabagismo, álcool, presença de um outro pólipo serrilhado, risco relativo de 1,33, uma dieta rica em gordura ou carne, o índice de massa corporal maior do que 24 e maior do que 30, e reduz o risco o uso de aspirina, de AINES e uma dieta rica em folato ou cálcio. Mas isso não significa que as pessoas não vão desenvolver. Em relação ao diagnóstico, como eu já havia falado, o diagnóstico é feito através da colonoscopia e o subtipo do pólipo é de acordo com a histopatologia, né, com a anatomia patológica. E é o padrão ouro para dizer qual é o tipo, porque muitas vezes ele vem com a suspeita de pólipo adenomatoso e não necessariamente esse pólipo é adenomatoso. Então, nós patologistas é que damos o diagnóstico do tipo de pólipo e, consequentemente, se esse pólipo é maligno ou benigno. Geralmente, 80% dos pólipos são pequenos, de 1 a 5 milímetros, e os pólipos diminutos, normalmente desse tamanho que eu falei, de 1 a 5 milímetros, apresentam risco de 0,6% de câncer, né? Normalmente é feito uma biópsia com uma pinça fria, e pode ser feita também uma biópsia com pinça quente, uma polipectomia com alça fria, ou uma polipectomia com alça quente para pólipos pedunculados. Existem vários tipos de biópsias, e todas elas vão para a anatomia patológica e lá que vai ser fechado o diagnóstico. Então, falando um pouco, né, dos fatores prognósticos, normalmente os homens têm 2 vezes mais propensão de ter os pólipos adenomatosos do que as mulheres. Uma taxa de detecção de adenoma de 24,7% é vista em homens e 14,3% em mulheres. A prevalência vai aumentando com a medida que a idade vai passando. Normalmente em adultos de 50 a 59 anos, é de 30 a 35 a 39%, enquanto nos adultos acima de 50 a 59 anos aumenta de 55 a 70%. E acima disso aumenta mais ainda. Pacientes com 50 anos ou mais não são mais propensos a apresentar os pólipos sésseis e pólipos no cólon proximal. Então, isso também a gente precisa lembrar, que a tendência é que esses pólipos não sejam mais sésseis e sim adenomatosos. Normalmente, as taxas são mais altas na Austrália, Nova Zelândia, Europa e América do Norte. África do Sul e no sul da Ásia Central, essas taxas são menores, principalmente por conta do estilo de vida, né, dos hábitos alimentares, como eu havia falado nos fatores de risco. Normalmente é mais comum em homens negros, 75% de risco relativo, e hispânicos, 37% versus brancos para adenomas. Os pólipos serrilhados, eles têm uma prevalência em 13 a 52% dos casos de pólipos. Tem o maior risco nos casos de infecção por H. pylori. A idade normalmente é de 50 a 75 anos. Mulher, branco, obeso, fumante, todos esses são fatores de risco. O afro-americano, no caso do pólipo serrilhado, tem um risco relativo de 35% menor
de pólipos serrilhados. E os hispânicos têm um risco 67% menor versus os brancos. Os pólipos serrilhados sésseis, eles são mais propensos a ter uma displasia de alto grau do que os outros tipos de adenomas quando já se existe um carcinoma invasivo associado. E os pólipos sésseis com displasia de alto grau, né, têm um pior prognóstico e eles podem evoluir mais precocemente para um carcinoma coloretal. Em relação ao pólipo hiperplásico, né, a gente vai falar um pouco agora de todos os tipos de pólipo. É um pólipo muito comum do colo e do reto. Muitas vezes tem muitos, né, não vem um só, vem vários associados, principalmente no reto. E geralmente é pequeno, mede 5 milímetros ou até menos. Não tem um risco de progressão maligna. Normalmente, o que a gente vê? Ele pode ocorrer em todo o intestino, mas é mais comum no colo sigmoide e no reto. Tem associação a nenhum risco significativo de progressão maligna. Geralmente, a arquitetura serrilhada tem um aspecto de dente de serra, com serrilhas geralmente limitadas à metade superior das criptas. O principal diagnóstico diferencial é com a lesão serrilhada céssio, de fato. E a principal mutação que está relacionada é com a mutação BRAF. Então, em relação à etiologia, né? Dietas com baixo teor de fibras dietéticas, índice de massa corporal elevado, aumento de consumo de álcool e fumo, todos estão associados a um risco aumentado de desenvolver, né, o pólipo hiperplásico, como eu falei anteriormente. Normalmente o paciente é sintomático, mas pode estar no espectro também de outras lesões, como polipose serrilhada, lesão céssea ou até um adenoma tubular com displasia de baixo grau ou de alto grau. Em relação ao tratamento, é a própria remoção durante a colonoscopia e vai ser feita a biópsia e não precisa de nenhum tratamento adicional. Aqui é uma foto, né, da endoscopia do pólipo, que provavelmente ia ser um pólipo hiperplásico, e aqui é a foto da microscopia, como esse pólipo se apresenta. Ele fica bem bonitinho, fica com as glândulas dilatadas, com serrilhado, vai ser a formato de cruz no lúmen da glândula, né? Ele fica bem com esse aspecto e a gente já chama de pólipo hiperplásico. Falando um pouco, né, sobre os adenomas, como eu falei, bem como no pólipo hiperplásico, tem relação com dieta também, como fator de risco. A mesma população de risco é a população dos adenocarcinomas coloretais, que eu vou falar logo à frente. Em relação à fisiopatologia, tem uma sequência adenoma-carcinoma com alterações genéticas que ocorrem antes da formação do tumor morfologicamente identificável, incluindo, né, principalmente um conjunto de genes condutores, como a PC, o CNNTB1, o CARRAS, o SMAD-D4 e o TP53. Normalmente, a alteração genética do APC vai resultar em uma degradação da beta-catenina e uma sinalização de uma WNT desregulada. Existem alterações genéticas constitucionais da APC que vão levar à polipose familiar, que eu vou falar mais para frente. Existe ainda a ativação das mutações do CARRAS, que vai levar à desregulação do crescimento através da via MAP quinase. Pode ocorrer também alteração do PTEN, alteração do P53, e um pequeno subconjunto dos adenomas tem o defeito do gene de reparo de incompatibilidade da hipermetilação do promotor do MLH1, que tem relação com a síndrome de Lynch. Tem um risco aumentado, né, nos pacientes que comem carne vermelha e processada, excesso de álcool, tabagismo e aumento do IMC, como os outros tipos de pólipo, como eu falei. Tem um risco diminuído nos casos dos pacientes que consomem fibras alimentares diariamente, produtos lácteos e quando fazem atividade física. É normalmente assintomático esse paciente, o diagnóstico é feito durante a colonoscopia, durante o rastreamento de vigilância. Alguns fatores prognósticos, como a maioria dos adenomas não progride através da sequência do carcinoma-adenoma, mas o risco está associado se tem mais lesões, se o tamanho do pólipo é um pouco maior, se tem uma arquitetura mais vilosa ou se já tem uma displasia de alto grau. O principal tratamento, como os outros pólipos, é a biópsia endoscópica ou ressecção. Existem, né, algumas diretrizes
Organização Internacional de Gastro para triagem de carcinoma coloretal em 2021, no meio do ano, se for identificado os seguintes achados na patologia. No adenoma de baixo risco, se tem menos de 2 pólipos e menos de 1 centímetro. A gente repete a colonoscopia em 7 a 10 anos. Se o pólipo é de alto risco, com displasia de alto grau, ou se tem histologia vilosa ou tubulovilosa, ou se tem 3 pólipos ou 10 pólipos adenomatosos, a gente repete essa colonoscopia em 3 anos. Se negativo, repete em 5 anos. Se positivo, a gente vai tratar de acordo com o achado da patologia. Se for um pólipo grande, com mais de 1 centímetro, mas não tem invasão, se for pedunculado, a gente faz uma colonoscopia em 3 anos. Se for céssio sem característica de alto grau, para câncer invasivo, a gente faz a ressecção completa. E sem nenhum fator de risco desfavorável, a colonoscopia em 1 a 3 anos. Se for uma ressecção incompleta, a gente faz a avaliação para encaminhamento cirúrgico ou manejo com a própria colonoscopia. E se for uma morfologia céssio com características de alto risco, mesmo sem um câncer invasivo identificável, a gente faz avaliação cirúrgica ou a gente faz experiência de manejo de grandes pólipos coloretais. Aqui são os aspectos colonoscópicos, que é uma colonoscopia normal, aqui é de um pólipo pedunculado, aqui é um pólipo de um pólipo achatado. Aqui é uma foto, né, de uma polipose familiar adenomatosa, que eu vou falar um pouco mais na frente. Aqui de um pólipo gigante, mais de 1 centímetro, como eu falei, e múltiplos pólipos. Aqui são os aspectos colonoscópicos. Aqui é a sequência adenoma-carcinoma que eu falei. Aqui é o pólipo normal, aqui é o intestino normal, aqui com a displasia pequena, moderada, aqui também com a displasia média, né, moderada, severa, e aqui o câncer, e aqui os principais genes que estão envolvidos nessa progressão, né, de uma mucosa colônica normal, o APC, o CARRAS, para uma displasia moderada, pouca, moderada e severa, e em 5 a 15 anos, se ele tiver outras mutações, ele pode desenvolver um carcinoma. Aqui é um exemplo, né, de um adenoma com displasia de baixo grau. A gente vê que os núcleos são mais hipercromáticos, estão mais empilhados, e esses núcleos se estendem até a superfície e a diminuição das células caliciformes. Então, falando um pouco, né, sobre as síndromes que eu falei de polipose, a principal delas é a síndrome de Lynch, que é uma doença hereditária autossômica dominante devido à mutação em um gene de reparo de incompatibilidade, esse gene a gente chama de MMR. É uma síndrome de carcinoma coloretal hereditário mais comum, como eu falei, apresenta 2 a 5% de todos os carcinomas coloretais. 80% dos pacientes desenvolve, além do carcinoma coloretal, pode desenvolver carcinoma endometrial, se for mulher, em 33% dos casos, carcinoma ovariano, em 5% dos casos. Outros tipos de carcinoma de intestino, como delgado, pode desenvolver carcinoma de estômago, trato urinário superior e cérebro. Existe uma variante clínica, que é a síndrome de Muir-Torre, que tem associação com neoplasias de pele, né, com a sebaceoma, adenoma sebáceo, carcinoma sebáceo. Normalmente, eles tendem a desenvolver um carcinoma numa idade mais precoce que a população geral, a idade média de aproximadamente 44 anos. Normalmente, ocorre mais no cólon proximal. A mutação do gene MMR vai resultar em um reparo defeituoso da incompatibilidade da sequência do DNA, que ocorre com mais frequência nos genes na sequência do DNA longo e repetitivo, como visto nas regiões de microsatélites, daí o termo de instabilidade de microsatélites. A gente sempre pede, nos casos de carcinoma, instabilidade de microsatélite, que é para ver se a gente tem a mutação desse gene e, consequentemente, a chance de ter síndrome de Lynch. O acúmulo da incompatibilidade de DNA leva ao aumento do risco de desenvolver as neoplasias malignas e, tipicamente, devido à mutação em um gene do MMR, que é mais comumente devido à mutação germinativa, que pode ser tanto no MSH1 ou MLH1, e menos frequentemente devido às mutações germinativas do MSH6 ou PMS2. A gente pede a imunohistoquímica desses 4 marcadores e observa se houve alguma perda. Se não houve, esse paciente provavelmente não tem a síndrome de Lynch. Se houve, a gente vai analisar se é uma mutação germinativa do MSH2 ou MLH1, que tem uma chance maior, né, de desenvolver o carcinoma, ou se tem a mutação germinativa MSH6 ou PMS2, que é uma chance menor.
Existe ainda a mutação do gene do EpiCAM, que é uma molécula de adesão epitelial, e um transdutor de sinal de cálcio associado a um tumor 1, que pode também resultar, né, na síndrome de Lynch. O gene que eu falei, o EpiCAM, ele é adjacente ao MSH2 e mutações do EpiCAM podem resultar numa hipermetilação do promotor do MSH2 e subsequente inativação desse gene MSH2 e, consequentemente, gerar o que a gente chama de síndrome de Lynch. Raramente, o resultado da inativação do CHEK2, que é um ponto de verificação no ciclo celular da quinase 2, vai gerar ativação e, consequentemente, síndrome de Lynch. Então, existem, né, alguns critérios, critérios de Amsterdã 1, critérios de Amsterdã 2, critérios revisados de Bethesda, que são critérios que indicam quais são os pacientes que têm propensão, né, para ter essa síndrome e a partir daí ser pesquisado. Nos casos do carcinoma coloretal diagnosticado antes dos 50 anos, presença de câncer coloretal em algum familiar com menos de 40 anos, casos de carcinoma coloretal sincrônico ou metacrônico, outros tipos de tumores associados. Se ele já teve um carcinoma coloretal com histologia, com perda desses genes que eu falei com instabilidades microsatélites diagnosticados antes dos 60 anos, diagnosticado em 2 ou mais parentes de primeiro grau ou segundo grau com tumores relacionados a instabilidade de microsatélites, independente da idade. Então, existem alguns fatores e esses pacientes precisam fazer uma colonoscopia, né, completa a cada 2 anos, começando principalmente dos 20 aos 25 anos, fazer uma triagem anual dos casos de mulher, no caso das mulheres, né, para carcinoma de endométrio a partir dos 25 a 35 anos, fazer exame de urina anual, exame citológico a partir dos 25 anos, fazer uma vigilância anual na pele, endoscopia digestiva alta a partir dos 35 anos, quando o câncer gástrico faz parte do espectro, e na triagem colonoscópica os pacientes têm uma taxa de incidência de adenoma semelhante à dos pacientes sem síndrome. Então, o adenoma é muito mais tranquilo, né, nos casos desses pacientes. Em relação à polipose e adenomatose familiar, é uma síndrome de polipose autossômica dominante devido ao defeito do gene APC do 5q21, como eu havia falado, que resulta no prototipo, né, de inúmeros pólipos adenomatosos colônicos, normalmente são mais de 100 pólipos. Normalmente 100% de risco ao longo da vida, né? Então esses pacientes fazem colectomia e tiram a região que tem bastante pólipo. Tem uma incidência de 1 a cada 7, de 1 por 7 a cada 30 mil indivíduos. A chance de ocorrer em homem e mulher é igual. Os pólipos do cólon normalmente estão presentes no final da segunda década de vida, uma idade média de 15 a 16 anos. E 100% dos pacientes, eles desenvolvem adenocarcinoma do colo sem nenhuma intervenção cirúrgica antes, né, no caso. Eles não sabiam que tinham a doença e acabam desenvolvendo adenocarcinoma no colo, a média de idade de 39 anos. Esses pacientes, em 25% dos casos, vão ser diagnosticados com carcinoma coloretal no momento da apresentação, ou seja, ele foi fazer a investigação, às vezes com clínica, com sintoma. No momento da apresentação, são pacientes jovens e, nesse momento, vai ser feito o teste genético, né? Porque quando o carcinoma ocorre em pacientes jovens, a gente precisa investigar alterações genéticas e esses pacientes já se apresentam com tumor no diagnóstico e sabe que tem a síndrome de polipose familiar. Existem outros tipos de carcinoma, né, que esses pacientes podem desenvolver, como tireoide, vesícula biliar, pode desenvolver alguns tipos de pólipo, como pólipos de glândulas fúngicas e outros tipos de pólipos adenomatosos, pode ter cistos de inclusão epidérmica, entre outras coisas associadas. Como eu falei, né, a polipose adenomatosa familiar tem relação com o gene, né, polipose adenomatose coli, que é um gene, o APC, que é um gene supressor de tumor, está envolvido no controle do ciclo celular e na regulação negativa da beta-catenina através da via de sinalização do WNT. Normalmente, essas proteínas, né, do APC estão associadas, né, estão envolvidas com a apoptose de células epiteliais no cólon.
Quando essa proteína, o APC, ela vai sofrer a mutação, a beta-catenina não vai ser mais regulada negativamente e pode funcionar para estimular o crescimento celular. E aí vem a formação polipóide, né? Os adenocarcinomas coloretais na polipose têm a mesma correlação com os pólipos normais. Só que a incidência nesses pacientes acaba sendo maior porque eles têm uma quantidade abundante, né, de pólipos. Em relação aos critérios diagnósticos, né, os pacientes normalmente têm mais de 100 pólipos, têm essas mutações germinativas do APC ou uma história familiar de polipose adenomatosa familiar com adenomas coloretais numa idade menor do que 30 anos, ou uma história familiar de polipose adenomatosa familiar com presença de pelo menos um cisto epidermoide, um osteoma, um tumor desmoide, que são outros tipos de tumores que estão associados, né, como eu falei anteriormente. Geralmente, esses pacientes têm uma causa de morte maior quando tem associação com carcinoma do adenal ou ampular. Em relação ao tratamento, como os outros pólipos, se eles não tiverem atipias, é com a polipectomia. Mas, como são mais de 100 pólipos, aí os pacientes normalmente fazem a colectomia profilática no final da segunda ou no início da terceira década, quando eles já sabem que tem o diagnóstico. E sempre deve monitorar o coto retal se for preservado, né? Nos pacientes com a polipose adenomatosa familiar que passam por uma triagem coloretal, eles vão fazer normalmente uma cirurgia subsequente e tem uma taxa de mortalidade diminuída por conta dessas malignidades coloretais que podem surgir, né? Nas crianças que têm o risco de ter essa síndrome, essas crianças devem fazer sigmoidoscopia a cada 1 a 2 anos, começando a partir dos 10 anos. E os familiares próximos devem ser investigados e, se tiver a propensão, vai fazer toda o desenvolvimento, né, fazer a colonoscopia ou a própria colectomia profilática. Viu-se que a AINES e o uso de aspirina podem diminuir o crescimento desses pólipos após a colectomia subtotal. Aqui uma foto, né, da macroscopia. A maioria dos pólipos, eles são pequenos, como a gente está vendo aqui, medem normalmente menos de 0,5 centímetros, são sésseis, e são mais comuns no cólon esquerdo, embora possa ocorrer em todo o cólon. Eles geralmente podem ser planos ou deprimidos e a gente precisa identificá-los para dizer que esse paciente tem a síndrome se tiver mais de 100 pólipos. Mas ele fica nesse aspecto mesmo. Vários pólipos muito próximos e praticamente não se vê cólon normal. Agora a gente vai falar um pouco sobre as neoplasias malignas. Essa é uma foto do CAP, né, do Colégio Americano de Patologistas, que falam sobre todos os tipos histológicos no qual a gente se baseia, né, para fazer o laudo anatomopatológico e para falar provavelmente do estadiamento. Então, aqui são os tipos, né, histológicos, o adenocarcinoma mucinoso, anelcinete, o carcinoma medular, micropapilar, adenoscamoso indiferenciado, tem os carcinomas neuroendócrinos também e outros tipos. Só que a gente preferiu focar principalmente no adenocarcinoma, que é o mais comum e é o que a gente vê mais na nossa rotina. Representa 98% dos cânceres, né, do cólon. Existem 9 subtipos conhecidos pela OMS. O adenoma laico, o adenoscamoso, o carcinoma com componentes sarcomatoides, pode ser um medular, um mucinoso, o serrilhado ou um anelcinete ou até um indiferenciado. Existem alguns tipos que são incomuns, que é as células claras ou o túbulo glandular de baixo grau e o adenocarcinoma viloso tipo adenoma. A gente viu até um caso recentemente, publicamos e mandamos para o Congresso Brasileiro de Patologia. O que a gente tem que pensar que é o principal tipo de carcinoma do cólon, surge na via de instabilidade cromossômica ou na via de instabilidade microsatélite, em 70% a 80% é na instabilidade cromossômica e 10% a 15% ocorre na instabilidade microsatélite, no caso de pacientes que têm as síndromes genéticas, não ocorre aleatórios, né? Normalmente o estadiamento, né, é um fator prognóstico mais importante. Se esse carcinoma já chega a metastatizar, obviamente que ele tem um pior fator prognóstico. Um carcinoma que é localizado, é pequeno, não tem metástase linfonodal, não chega na serosa, ele tem um prognóstico melhor. Normalmente a gente sabe que os pacientes que têm a síndrome de polipose ou de Lynch ou a própria doença inflamatória intestinal, Crohn ou retocolite, eles têm uma chance aumentada, né,
de ter um risco de carcinoma. Esses pacientes às vezes se apresentam com anemia, fraqueza, sangramento intestinal, pode ter mudança nos hábitos intestinais, pode ter uma diarreia, uma constipação, e os superficiais raramente causam metástase, então eles têm um melhor prognóstico. Em relação ao diagnóstico, geralmente é descoberto, na maioria das vezes, no rastreio, né, de colonoscopia na idade dos pacientes acima de 60 anos e é confirmado na biópsia. Fatores de bom prognóstico, ausência de instabilidade de microsatélites, aumento de linfócitos infiltrantes no tumor. Fatores de mau prognóstico, estágio avançado, grau superior, invasão vascular e perineural, algumas margens positivas, índice de tumor BUD, né, que é como se o tumor fosse brotando até chegar na subserosa. À medida que aumenta esses brotamentos tumorais, existe uma chance maior desse paciente metastatizar e de ir para linfonodo e, consequentemente, um prognóstico pior. Em relação ao tratamento, o tratamento é feito basicamente com ressecção cirúrgica, pode fazer terapia adjuvante ou neoadjuvante, cada caso específico vai ser estudado pelo oncologista e ele que vai dizer. Na macroscopia, o que a gente encontra pode ser apenas uma massa única ou uma massa maior, pode estar ulcerada, pode ser polipóide, pode causar um enrugamento seroso se a muscular estiver envolvida, e tendem, no cólon direito, eles tendem a ser polipóides e normalmente exofíticos, enquanto no cólon esquerdo eles tendem a ser mais rasos, né, e circundam as lesões. Na microscopia, o que a gente vê são glândulas, né, que podem ser bem diferenciadas, pode ser moderadamente diferenciado se tiver um componente mais sólido, se tiver um componente desmoplásico marcado, ou ele pode ser pouco diferenciado. Pode vir com células inflamatórias e neuroendócrinas associados. Geralmente, os bem diferenciados ocorrem em 15 a 20% dos carcinomas, com glândulas bem formadas, núcleos uniformes, um pouco semelhante até ao epitélio adenomatoso. Então, tem que ter muito cuidado nos adenomas para a gente investigar se tem invasão já da muscular, e aí, a partir daí, a gente dizer que esse paciente pode ter um adenocarcinoma. Os moderadamente diferenciados, eles podem ter associação com áreas mais pouco diferenciadas ou mais sólidas, ou os túbulos podem ser mais complexos ou ligeiramente irregulares, e os pouco diferenciados, que ocorrem em 15 a 20% dos todos adenocarcinomas, eles são menos de 50% de formação de glândula. Geralmente, ele tem várias células sem formação várias camadas sem formação de glândulas e geralmente ocorre no lado direito. Aqui é um exemplo, né? A gente consegue ver essas glândulas com desmoplasia aqui ao redor, que são essas faixas fibrosas com infiltrado inflamatório. A gente consegue ver já mitose, atipia citológica. E aqui é a visão de cima, em que ele infiltra, né, as camadas mais profundas. Aqui ele chega até a subserosa. Então, esse paciente tem um adenocarcinoma, provavelmente os dois tipos são adenocarcinomas bem diferenciados. E é isso, essas são as nossas referências. Qualquer dúvida, estou à disposição no AVA, podem perguntar e a gente se vê na aula na terça-feira.